Mas é interessante, né, a gente entender que o jornalista ambiental, ele de fato está perto, ele parece que tem que estar perto do que está acontecendo. Né? E aí, pô, acaba sendo, né, mais impactado por essa notícia, até com o intuito de passá-la para frente. E aí uma dúvida que eu tenho aqui, a jornalista ambiental, como é que é esse dia a dia? Você, eu imagino assim, você passa alguns dias acampando, né? Como é que é nesses objetivos, na floresta, você vai lá para a Amazônia, enfim, você tem realmente essa proximidade maior com a natureza, que eu imagino que deva ser um ponto muito positivo dessa carreira, né? Sim. Óbvio, depende muito, primeiro, de recursos, né? Porque nem sempre a gente consegue estar indo a campo, porque é caro viajar e tem estruturas e tal. Então depende, não é... Gostaria de ir mais do que eu vou, assim, mas de fato faz parte do dia a dia de alguns jornalistas mais. O meu eu até agradeço, que eu sou bastante... como eu cubro menos política e eu cubro mais unidade de conservação, divulgação científica de fauna, flora, pesquisas que estão acontecendo, eu vou muito pro campo, né? Então isso é ótimo, eu adoro. Aí depende muito. Às vezes você vai, já aconteceu de ir pra campo, e inclusive até me perder no mato junto com o gestor, já teve tudo já aconteceu. De ficar acampado, já aconteceu de dormir em casa de pessoa, já aconteceu de ficar em hotel, assim, hotel maneirinho e tal. Então tem de tudo, né? Mas de fato, pelo menos na minha experiência, e é isso, cada jornalista, de acordo com também o que ele cobrir mais dentro da área ambiental, vai poder ter uma rotina diferente. Na minha, faz muita parte essa coisa do campo. E uma coisa legal de destacar, que eu acho, é a importância assim, de cada vez mais a gente ter jornalistas locais na Amazônia. E não só na Amazônia, na verdade, em todo o Brasil, né? Porque, assim... Eu sou, eu moro no Rio de Janeiro, tenho maior alegria de poder viajar para a Amazônia, para os estados, né, do Centro-Oeste, para o Nordeste, para fazer as minhas matérias. Mas mais importante do que isso é ter esses jornalistas lá, esses jornalistas ambientais lá, sabe? Então a gente tem uma iniciativa, por exemplo, Amazônia Real, que é uma iniciativa de jornalismo ambiental independente, com repórteres que estão na região norte ali, na região da Amazônia Legal. Então, essas iniciativas são super importantes, porque, né, primeiro, para aumentar essa cobertura, se ficar dependendo dos repórteres daqui, de terem grana para viajar. Pra lá. E um território tão extenso também, né? E segundo, porque eles vão trazer uma visão que eu não tenho daqui. Eles vão trazer a visão de quem tá no território. Isso é muito importante. A gente não pode querer colonizar o jornalismo ambiental nessa cobertura, sabe? A gente tem que ter essas pessoas de lá cobrindo isso, sabe? Isso é muito importante. São mais atentas, provavelmente, a qualquer, né, nuance ou qualquer mudança que venha ocorrer ali. Como ele já estava ali, ele já viu, pô, isso aqui não estava desmatado não, cara. Ocorreu alguma coisa. E, gente, a Duda, né, além de ser jornalista ambiental, ela também é assessora de comunicação do Mico Leão Dourado, né? E acho que é legal, vamos entrar nesse assunto, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa tocar, assim. Duda, talvez eu, né, não seja um pouco, né, não sou a pessoa, né, tão certa para falar sobre o assunto, mas acho que a gente, de uns anos para cá, escutava falar muito em Mico Leão Dourado, Brasil. Tá na notinha de R$20. Tá na nota de R$20. Mas hoje a gente não escuta tanto falar, sabe, no Mico Leão Dourado. Como é que é isso? Ele já se recuperou? Ele não tá mais em extinção? Como é que tá enfim, muitas dúvidas, mas eu acho que é isso, seja abrindo aqui para você. Sim. Bom, então, com relação ao Mico Leão Dourado, eu acho que o Mico Leão Dourado foi o primeiro caso de sucesso, assim, de comunicação e de esforço de conservação mesmo do Brasil. Inclusive, é reconhecido mundialmente. Por quê? A espécie, na década de 70, estimava que você tinha aí menos de 200 animais da natureza. E eu tô falando de um animal pequenininho, levinho, assim, que ele ocorre só na Mata Atlântica, de Baixada, do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, importante dizer isso. O mico-leão dourado, na natureza, ele só existe aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, ele é super restrito, né? Sim. E aí ele foi super reduzido, porque desmatamento, acabou com a floresta, acabou com a casa do mico. A floresta que você diz foi a Mata Atlântica sendo... Exatamente. Não, só pelo desmatamento, só não, né? Mas assim, pelo desmatamento, o mico foi entrando em extinção. E aí, junto com isso, veio o tráfico. Por quê? Um animal laranja daqueles lá, bonitão... Então, cara, você tem quadros europeus desde o século XVI, XVII, que tem a nobreza europeia e um mico-leão.
Olha. Por quê? Porque eles levavam pra Europa, né? Ele olhava, meu Deus, porque tinha mico-leão na cidade do Rio de Janeiro. Tem os relatos de Darwin falando, viu um macaquinho dourado, tem um relato, o primeiro relato de mico-leão dourado é de Antônio Pigafetta, que era o cara que documentou, um dos caras que documentou a expedição do Fernão de Magalhães, né? Que circunnavegou o planeta lá em... esse relato é de 1516, assim, né? E ele falando, chegamos aqui na cidade, tinha um macaco que parecia um leão. E levamos... não tá escrito isso, mas deve ter levado. Levamos o barco de volta pra Europa. Pra rainha. Deve ter levado, né? Enfim, não duvido. E aí, então, assim... E aí tem essa questão do tráfico, que foi uma grande ameaça também. O mico-leão dourado... E quanto mais em extinção ele foi entrando, ou seja, mais raro ele foi ficando, maior aumentou o valor dele de mercado. Então... A Associação Mico-Leão Dourado, ela, antes de se institucionalizar como uma associação, que foi em 1992, ou seja, completou 30 anos esse ano, então já é uma história bem longa. Antes disso, já existia começou uma iniciativa ali mais informal de salvar a espécie, quando eles descobriram, caramba, só tem 200, essa espécie vai desaparecer. E aí, nomes que, infelizmente, o Brasil conhece pouco, mas que deveriam conhecer mais, porque são heróis, assim, tipo Adelmar Coimbra Filho, Alceu Magnanini, um pessoal, assim... se juntou, vamos salvar essa espécie. E aí, o que eles fizeram? Tinha muito mico, por causa do tráfico, tinha muito mico em zoológico, pelo mundo. Sim, porque ele tava no zoológico do Rio tinha... e no zoológico tem até hoje, no zoológico do Rio, no Bioparque, tem lá. Mas ele tava pelo mundo, porque é isso, traficou e os zoológicos pegavam. Antigamente tinha aquela noção de zoológico como coleção e exibição de animais silvestres, exóticos e tal, não sei o quê. Então, assim, você tinha... então, eles fizeram um baita esforço, primeiro, para garantir que existissem áreas que fossem permanecer floresta. Ou seja, vamos criar áreas protegidas. E aí eles criaram Reserva Biológica Poço das Antas, na década de 80, criaram Reserva Biológica da União, são ali na região de Silva Jardim e Casimiro, que são onde estão, ainda hoje, as maiores populações... de mico-leão dourado. Ainda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Entendi. Porque não pode sair daqui, porque aqui é o habitat natural dele, aqui né? É o habitat. Não dá pra fazer uma reserva dessa em algum outro local, né? Não. Assim, quando a gente tem na biologia, né, a área nativa dessa espécie, é aquela área ali onde ela pertence. Se você tira ela dali e solta em outro lugar, aquela espécie vira uma exótica em outro ambiente. Ou seja, ela pode ser até um problema. Pode ser até uma praga, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem uma história... É porque eu não vou contar questões que eu vou me alongar pra caramba. Eu não sei quanto tempo eu já tô falando. Mas, inclusive, tem uma história parecida aqui com o mico-leão da cara dourada. Porque existem 4 espécies de mico-leão dourado. Olha aí, cara. Isso aí é novidade. Desculpa, eu falei errado. 4 espécies de mico-leão. Tá. Né? O dourado, o cara dourada, o mico-leão preto e o mico-leão da cara preta. São 4 espécies. Então cada tem mico-leão que nem é dourado, então. Tem mico-leão que nem é dourado. Mico-leão dourado preto. Não dourado. Não dourado, mico-leão preto, exatamente. E não aqui no Rio, né? O mico-leão preto é São Paulo, o mico-leão da cara preta é entre São Paulo e Paraná, e o mico-leão da cara dourada é na Bahia. Tinha no oeste de Minas Gerais, mas já foi aparentemente extinto por lá. E aí, mas enfim, divergir aqui do assunto pra... Então eles fizeram um baita esforço pra combater o tráfico. Lá, começou na década de 80 e tal, criaram áreas protegidas e um baita esforço de combater tráfico. Então, de conscientização das pessoas olha, não compra um mico, essa espécie vai desaparecer, tá criticamente ameaçada. Não compre e tal. E um esforço com os zoológicos também, para os zoológicos não comprarem mais mico-leão dourado. E aí, esse esforço deu super certo, conseguiram começar a recuperar a população e, junto com isso, eles fizeram a reintrodução de animais de zoológico na natureza. Ou seja, eles deram um reforço populacional ali, pegando bichos de cativeiro, faz aquela quarentena e tal, tem todo um procedimento. Monitora e tal. E aí, foi soltando em áreas onde ainda tinha floresta, áreas saudáveis e tal. E hoje, a estimativa de população é de 2.500 animais. Então, o animal, o mico-leão dourado, ele ainda é considerado ameaçado. Ele é considerado na categoria que a gente chama em perigo, que é assim, tem criticamente ameaçado, é o que tá pior. Aí depois vem em perigo, vulnerável e quase ameaçado. Então ele já melhorou um pouquinho ali. Já melhorou um pouquinho. Só que a situação, é importante ressaltar isso, a situação não está resolvida. Né? Essa população de 2.500, ela é uma queda do que a gente tinha em 2016, ali, no começo de 2016. Que a gente chegou na população de 3.700 micos na natureza. E aí veio febre amarela, um surto. E o mico é super sensível a essa doença, assim. Então, matou 1/3 da população. E aí... Então não foi nem culpa dos seres humanos essa.
Não foi culpa do ser humano, Ou não diretamente, talvez. Não diretamente, podemos dizer, porque, né, como é que o vetor da febre amarela chegou, espalha, né? Provavelmente a culpa é nossa. Se procurar direitinho... Sempre é nossa. Se organizar direitinho, tô brincando. Entendi. Se for procurar... Né? A gente pode ter alguma influência. Mas não foi uma causa direta, como é tráfico. Sim, né? Ou seja, é a questão da consciência já, né, teve efeito, e aí foi um outro tipo de problema. E aí, você falou essa coisa... E aí, assim, só pra fechar essa história, na verdade, primeiro... E aí, a associação começou um esforço super incrível e pioneiro de vacinar animais silvestres contra a febre amarela. Isso é um esforço pioneiríssimo, assim, no mundo. Porque não é comum você costuma vacinar animais em cativeiro, que tá ali, é fácil e tal. Só que a situação foi tão emergencial, mostrou pra gente a vulnerabilidade tão grande dessa população, a gente falou, cara, precisamos agir. E aí eu não entendo nada de desenvolvimento de vacina. E aí uma parceria com a Fiocruz, com o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, desenvolveram uma vacina, que é uma, assim, já tinha a vacina humana, com base na vacina humana, um pouco reduzida e tal. E aí, que funciona, né? Imuniza os micos contra a febre amarela. Então a gente já vacinou mais de 300 micos já. E então aí, foi muito pior, né, fazendo aqui, né, uma comparação, foi muito pior a febre amarela, esse surto, do que a própria Covid pra gente, né, porque pelo visto dizimou 1/3 da população. Então, em termos de escala, né? Em termos de escala, nesse sentido, né, é interessante, e a gente vê assim que realmente esse trabalho vem sendo feito.